Olá pessoal, nós estamos aqui gravando novamente a mensagem. Alguns talvez estiveram conosco no domingo de noite, na nossa live do culto, só que ao longo da mensagem a internet caiu. E por isso nós perdemos o restante do nosso culto e eu me prontifiquei a estar aqui gravando a mensagem novamente. Aqueles que estiveram vão poder assistir, aqueles que não estavam online talvez vão poder ter a oportunidade de ouvir a mensagem na íntegra. Ao longo das semanas, aqui na comunidade luterana, nós temos ouvido, nós temos pregado sobre a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um líder religioso e ele foi procurar Jesus porque ele percebeu que Jesus vinha de Deus. Jesus era enviado por Deus. E ao longo dessa conversa, Jesus diz para Nicodemos as palavras que talvez mais conhecidas dentro das Escrituras, que se encontram lá em João 3,16, onde Jesus fala para Nicodemos, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E essa semana eu confesso que eu me perguntei se eu deveria pregar o último sermão, a última mensagem sobre esse versículo, ou talvez pregar outra mensagem. E eu creio que ela é oportuna para o momento que nós estamos vivendo. Deus fez ela se encaixar nesse momento. Ao longo das semanas nós vimos que Deus amou o mundo tanto. E talvez nós nos perguntamos nesse momento, será mesmo que Deus ainda ama o mundo? Com esse vírus lá fora, todos os países sofrendo com eles, aqui no Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, será que Deus ainda ama o mundo? E daí nós temos que nos lembrar que Jesus diz isso para Nicodemos, mas Jesus também diz para os seus discípulos mais adiante, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vocês vão passar por atribulações, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci esse mundo. Jesus, ele não disse para nós que nós íamos viver só alegrias aqui na terra, só momentos bons, só momentos satisfatórios. Jesus é autêntico e ele nos diz que nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por momentos difíceis. Ele já nos previne isso. Mas mesmo assim, esse Deus nos promete estar conosco. Jesus nos promete que nos momentos difíceis, Ele ainda assim estaria conosco porque Ele nos ama, porque Ele ama o mundo todo e Ele quer ficar ao nosso lado. Esse mundo aqui não é um parque de diversões, onde nós viemos aqui apenas para nos divertir. Esse mundo aqui é mau, esse mundo aqui nós estamos numa completa e total batalha contra as forças do mal. E esse Deus de amor, Ele não nos abandona, Ele não nos solta da sua mão, Ele nos carrega também nos momentos difíceis. E nesse momento que nós vivemos no mundo inteiro, ainda assim, nós confiamos e nós cremos que Jesus diz, Deus ama esse mundo. Deus ama esse mundo que Ele envia Jesus Cristo. Ele envia o seu único Filho para nos salvar. Ele envia Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor. E Jesus não vem a esse mundo e vive como um rei, vive sem dores, mas Jesus sofre. Jesus passa por sofrimento, Jesus teve momentos que Ele provavelmente passou fome, Jesus teve momentos que Ele passou por dores, Ele sofreu também estando aqui. O Filho de Deus, o próprio Deus, que veio nos trazer a salvação, sentiu na própria pele o sofrimento que nós sentimos. A Bíblia diz que Jesus chorou quando Ele vê o seu amigo Lázaro morto. Quando Ele olha sobre a cidade de Jerusalém, Ele chora por essa cidade que tantas vezes Deus, no seu amor, quis atrair para si. E eles rejeitaram o amor de Deus. Nós temos um Deus que chora, nós temos um Deus que sente a dor do seu povo. Nós temos um Deus que
está disposto a sofrer a morte, que morreu numa cruz, a morte mais humilhante, a morte mais dolorida da época. Porque naquela morte, Ele não morria sozinho, mas Ele morria com os nossos pecados. E por causa que os nossos pecados estavam sobre Ele, Ele nos salvou, Ele nos perdoou e Ele nos permitiu nós termos acesso novamente a Deus. No último domingo que nós tivemos aqui ainda no templo, mas com pessoas, nós ouvimos sobre a terceira parte desse versículo. Para que todo o que nele crê, para que todo. Jesus não faz distinção, mas o convite dele está aberto a todas as pessoas. E esse convite nos faz tomar uma decisão. Nos faz decidir se nós queremos viver com esse Deus de amor ou se nós queremos rejeitá-lo. Se nós optamos por morrer, por perecer, ou nós escolhemos a vida eterna. E aqui talvez venha o maior questionamento que as pessoas fazem quando elas perguntam: mas Gregory, se Deus é amor, como é que Ele manda pessoas para o inferno? Como é que Ele condena pessoas se Ele é amor? E aqui nós temos dificuldades para entender o amor e a punição, o amor e a ira de Deus. E nós, nessa época de coronavírus, nessa época de pandemia no mundo todo, a pergunta talvez que você já tenha se feito é: e se eu morrer? Para onde eu vou? E se eu pegar essa doença e eu não sobreviver? Para onde eu vou? E eu não quero aqui trazer uma mensagem para nos assustar, para nos colocar medo, mas diferente, eu quero que nós possamos refletir nas nossas vidas, refletir no tempo que nós estamos aqui, que Deus nos colocou aqui. E essa frase, essa mensagem, essa conversa de Jesus com Nicodemos, ela nos coloca a pergunta também: para que todo que nele crê, ou seja, não só na época de Nicodemos, mas também hoje, nós estamos incluídos no todos. Todo que nele crê, não pereça. Quem não crê em Jesus, a consequência disso é perecer, é morrer. E talvez aqui essa palavra morrer, ela tem que trazer o significado dela, porque morrer, morte, dentro da Bíblia é separação. Quando Deus diz para Adão e Eva que se eles comessem do fruto proibido, eles iriam morrer, e eles comem, e eles não morrem naquele momento, mas a partir daquilo desencadeia um processo de morte. E esse processo de morte, ele tem 3 partes. A primeira dela, a nossa morte física. A partir daquele ato de Adão e Eva, nós agora morremos fisicamente. Mas não só morrer quando nossos batimentos cardíacos param, quando nossa atividade cerebral cessa, mas quando nós ficamos doentes. Isso é um fruto, isso é uma consequência da queda. Isso é a morte física que nós sofremos agora. Quando nós ficamos doentes, quando nosso corpo adoece, quando nosso corpo se machuca, isso são consequências do pecado de Adão e Eva, que nós carregamos ainda hoje. Mas também os nossos relacionamentos, quando nós separamos, quando nós nos afastamos das pessoas, isso também é fruto dessa morte física, que os nossos relacionamentos são prejudicados. Quando nós sofremos ansiedade, quantos de nós não estamos ansiosos nesse momento, sem saber o que vai acontecer, quando vai se achar a cura, quando essa curva que está subindo com os contágios vai começar a cair? Quantos dias nós vamos ficar em casa? Ansiedade, depressão, estresse. O nosso emocional está fragilizado e isso é queda. Isso é morte, isso é separação, isso que
nós sofremos. A natureza, a consequência da queda também foi que na natureza ela ia produzir caldos e abrolhos, vai dizer uma versão, vai ter ervas daninhas, mas a natureza também sofre, a natureza também se autossabota. O coronavírus é uma consequência da nossa queda. Essa é uma das questões, e não é nem a pior. A segunda consequência é que a morte nos trouxe uma separação de Deus. Nós não buscamos mais a Deus, nós não olhamos mais para Deus, nós não agradamos mais a Deus, nós fugimos do nosso Deus, nós fugimos dele, nós não decidimos mais nos relacionarmos mais com Deus, e essa quebra é uma separação espiritual. A primeira, nossa separação física, a segunda, nossa separação espiritual, e a terceira é essa que Jesus fala: aquele que nele não crer perecerá. Nós seremos condenados eternamente. E de novo vem a pergunta, talvez, como Deus pode nos condenar pelos nossos pecados, pela nossa vida eternamente? Como Deus pode nos jogar no inferno para que nós soframos eternamente? E eu acho muito interessante o que um autor cristão ele fala. C.S. Lewis, no seu livro O Grande Abismo, ele fala, ele reflete sobre essa questão do inferno e como vai ser. E nas suas reflexões ele fala que um ônibus saiu lá do inferno e foi para o céu. E na porta do céu, aquelas pessoas, era pedido a elas que elas pudessem abandonar os seus pecados para poderem entrar no céu. E todas as pessoas que estavam naquele ônibus, elas rejeitam a proposta, porque elas preferem viver no seu egoísmo, no seu narcisismo, no seu olhar para si mesmo e só culpar os outros. C.S. Lewis, ele nos diz, o autor de Crônicas de Nárnia, que esse é um pequeno inferno que as pessoas vivem, quando elas vivem para si, quando elas vivem fechadas no seu egoísmo. Algo que nós temos visto muito hoje em dia, quantas pessoas indo para os mercados comprarem engradados, fardos de álcool em gel, pilhas e pilhas de ingredientes, se abastecendo, mas sem se preocupar com o outro, só se preocupando consigo mesmo. São pequenos sinais do inferno que nós já vivemos aqui na terra, nos afastando de Deus, nos separando do seu amor que nos diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós preferimos amar apenas a nós mesmos. Todas as pessoas que inclusive fazem maldade, elas fazem não porque elas têm um sentimento de ódio, mas porque elas acham que isso é um amor que satisfaz elas. Mas é um amor doentio, um amor que pensa só em si mesmo. E C.S. Lewis continua dizendo que no final das contas, em grande escala, isso é o inferno, onde não é aquela imagem que nós temos das pessoas: Senhor, deixa-me sair do inferno, Senhor, nós te imploramos que nós possamos sair daqui, Senhor, me deixe sair. Não. C.S. Lewis fala, e eu concordo com ele, o inferno, no final das contas, é a gente viver fechado eternamente nos nossos próprios desejos egoístas, nas nossas próprias vontades. Como aquele ônibus, se nós pudéssemos desistir da nossa liberdade, viver dentro da liberdade de Deus, nós recusaríamos. Nós diríamos que nós não queremos. C.S. Lewis fala uma grande frase, ele diz: o inferno é o maior monumento à liberdade humana. O inferno é o maior monumento à liberdade humana. Nós decidimos viver conforme a nossa, a minha vontade, e não conforme a vontade de Deus, como nós oramos no Pai Nosso. Irmãos, nesse mundo, cada um de nós ainda pode aproveitar o amor de Deus.
Deus derrama a sua chuva sobre bons e sobre maus. Jesus demonstrou o seu amor cuidando tanto das pessoas que mereciam quanto das que não mereciam na sua época. Quando Ele multiplicou os pães, Ele alimentou e Ele não perguntou quem cria ou não nele. Cada um de nós ainda vive nessa dimensão, nesse mundo, recebendo o amor de Deus. O inferno vai ser quando nós nos separamos tanto de Deus, que esse amor de Deus pelas suas criaturas deixa de existir. Foi isso que Jesus recebeu na cruz quando Ele diz: meu Deus, por que tu me abandonastes? Ali naquele momento, todo o amor de Deus, Jesus não sentiu. Ele se sentiu abandonado, Ele sentiu o inferno naquela cruz, para que nós não precisássemos sentir isso, para que nós não vivêssemos eternamente fechados no nosso egoísmo, no nosso narcisismo, em todas as nossas vontades tão pequenas. Todo que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça. Deus não diz: aqueles que não crerem em mim vão para o inferno. Ele faz inclusive a citação: todo que nele crê não pereça. Deus não quer que nós perecemos, que nós viemos a morrer, que nós nos separamos eternamente dele, mas que nós tenhamos a vida eterna. E é por isso que quanto mais nós nos separamos, mais Jesus nos busca, mais Jesus vai atrás de nós, ao ponto de vir a esse mundo e sofrer, morrer a morte de cruz, ser abandonado e ser ficado longe do amor de Deus, para nos buscar, para te buscar, para que nós não vivêssemos fechados em nós mesmos, mas que nós olhássemos para o amor de Deus e vivesse igual a esse amor. E a vida eterna, meus irmãos, meus queridos, vai ser isso. A vida eterna vai ser onde as consequências da queda, elas vão acabar. Onde a nossa morte física, a nossa separação física, ela não vai mais acontecer. Onde nós não vamos mais adoecer. Em Apocalipse 21, versículo 4, Jesus diz, através do seu Espírito ao apóstolo João: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem coronavírus, a gente poderia incluir. Todas essas coisas passaram para sempre. A nossa morte física vai ter terminado. Nós não vamos mais ficar doentes. Nós não vamos mais precisar chorar à beira de um caixão de uma pessoa querida, de um familiar, de um amigo. Porque a morte física, a doença, não vai mais existir. A vida eterna que Deus tem para nós é a morte espiritual, ela também não vai mais existir. Porque nós não vamos mais estar separados de Deus. Deus envia seu Espírito, sim, para nós. Ele habita em nossos corações e nós já podemos sentir um pouco da alegria que vai ser a eternidade, porque o Espírito de Deus já atua, já começa a tirar o pecado de dentro de nós, já começa a trabalhar em santidade dentro de nós. Mas eternamente nós vamos estar na presença, assim como Adão e Eva caminhavam com Deus, nós novamente vamos poder estar com Deus. E a vida eterna vai ser um momento onde nós não vamos mais sair desse amor de Deus, onde todo o amor de Deus nós vamos conhecer, aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, agora nós conhecemos em parte, mas um dia nós conheceremos plenamente. Nós vamos conhecer o amor de Deus, o próprio Deus que é amor eternamente. Não sei quem é o pastor, não sei qual é o autor cristão que diz: eu li a última página da Bíblia e vai ficar tudo bem. Meu irmão, minha irmã, meu amado, meu querido,
nossos irmãos e irmãs em Cristo, leia a última página da Bíblia e você vai ver que no final vai ficar tudo bem. Eu não sei quais vão ser as proporções ainda que esse vírus vai tomar no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Inúmeros cristãos antes de nós sofreram inúmeras pragas, pestes. Muitos cristãos morreram ao longo da história. Eu creio num Deus que nos ama, mas talvez Ele possa fazer nós passarmos por essa tribulação. Talvez muitos irmãos em Cristo vão padecer, vão morrer. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar é: para onde você vai? Mesmo que aconteça tudo bem com essa onda do coronavírus, mas mesmo assim pense na sua vida eterna. Para onde você vai? Para onde o seu corpo, a sua alma vai ir após a ressurreição? Deus tem um amor tão grande por ti, Deus tem um grande amor pela humanidade, que Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele nos busca. Hoje pode ser o dia da tua salvação. Entrega a tua vida a Cristo. Confessa o teu pecado a Ele. Recebe esse Jesus que te acolhe e diz bem-vindo. E nessa época de pandemia que nós vivemos, nessa época de ansiedade, entrega a Ele as tuas frustrações, os teus medos. Entrega tudo a Ele. Não quer dizer que vai ficar tudo bem, não quer dizer que os problemas vão passar, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós somos aqueles que leram a última página da Bíblia e nós somos aqueles que dizem: vai ficar tudo bem, porque nós temos uma vida eterna no amor de Deus, guardada e preparada para nós. E que nós possamos viver os sinais desse amor de Deus. Que nessa época que nós estamos, nós possamos olhar para o nosso próximo sem um olhar egoísta que pensa só em si mesmo, não pensando em ir no mercado e comprar tudo o que eu preciso e não me preocupar com as pessoas que estão à minha volta, não me preocupar em sair nas ruas contaminando quando os jornais de comunicação, as autoridades nos pedem para ficar em casa e nós saímos mesmo sem necessidade, porque nós não nos preocupamos. Talvez esse é um pequeno sinal de que você está vivendo no inferno nesse momento, porque você se preocupa só contigo mesmo, porque você se preocupa só com o seu vício, porque você se preocupa só com os seus prazeres, porque você se preocupa só com a sua própria vontade. Que nós possamos deixar que o amor de Deus seja derramado em nossos corações, que nós possamos aguardar, seja um dia, uma semana, um mês, daqui a 10 anos, quando Deus vier nos buscar, seja por causa de um vírus ou seja uma morte natural, enfim, como for, mas quando Ele vier nos buscar, nós vamos ir e viver eternamente no amor do nosso Deus. Aqueles que nos escutam, eu te peço, te reconcilia com Deus. Aceita o amor que Ele tem por ti. Ele não quer te levar para o inferno. É você mesmo que está indo para lá. Mas Ele quer te resgatar. Ele quer te salvar. Ele quer que tu viva eternamente com Ele. E eu te convido a orar nesse momento comigo. Senhor Deus, nesse momento nós também queremos interceder, mesmo virtualmente, mesmo que pessoas vão ver esse vídeo talvez daqui 1 hora, 1 semana, mas que essa mensagem possa estar no coração de cada uma delas. Que nós possamos entender, Senhor, que Tu continua amando esse mundo. E a maior prova é que Tu enviou Jesus Cristo para salvar esse mundo. E todo aquele que crer em Jesus tem a vida eterna.
Talvez as pessoas que estão nos escutando pela internet estão se perguntando se esse convite, se esse presente também é para elas. Sim, é para cada um de nós. Quando nós aceitamos, quando nós reconhecemos esse amor que Deus tem por nós. E assim nós não perecemos, mas nós temos a vida eterna. E o Espírito Santo de Deus habita em nós quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. E o nosso egoísmo vai sendo transformado, vai sendo mudado, moldado pelo Espírito Santo de Deus em amor ao nosso próximo. Nessa época, Senhor, de pandemia, onde esse vírus está lá fora, talvez onde algumas pessoas que nos escutam, talvez até mesmo já estejam contaminadas, que nós possamos nos lembrar que nós somos aqueles que leram a última página da Bíblia e podem dizer: vai ficar tudo bem. A vitória é certa. Independente do que aconteça aqui nesse mundo com o meu corpo físico, na eternidade eu nunca mais vou me separar de Deus. Quem nos escuta, meu querido, aceita esse amor de Deus na sua vida. Permita que o Espírito Santo trabalhe em ti. E, Senhor, abençoa o nosso globo inteiro, o nosso mundo inteiro, que nós possamos também aqui ser vencedores sobre essa pandemia. Mas que tudo isso que tem acontecido faça com que nós possamos colocar os nossos olhos em Ti, sabendo que Tu és nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe a todos que nos escutam.